Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esta sexta-feira de terapias no programa Algo a Mais. Hoje nós estamos com as meninas, com a Fernanda do Prana, que ela trouxe um tema muito especial e uma amiga, a Paula Farina, que é veterinária, para a gente falar sobre medicina veterinária sistêmica. Então, para quem tem toda aquela ligação especial com os animaizinhos, vale muito a pena estar assistindo o programa de hoje. Então, fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. E para iniciar essa manhã, eu gostaria de dar as boas-vindas à Fernanda do Prana, à Paula, que é veterinária. Sejam muito bem-vindas, meninas, um bom dia. E hoje um assunto super especial para a gente poder estar levando para as pessoas em casa. Eu digo que é algo tão especial porque animaizinhos, hoje é difícil que alguém realmente não tenha um bichinho, um animalzinho de estimação, que tem todo um carinho. E a gente tem que ver todos os lados desses bichinhos porque a gente tem eles como estimação e temos os outros animaizinhos que fazem parte do nosso ecossistema. Então, algo que acho que hoje a gente vai ter um papo bem legal. Então, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal de casa. Fer, mais uma vez aqui, na realidade, para quem assiste o programa Algo a Mais já conhece o Fer, né? Então é sempre muito bom estar aqui, né, Laura, podendo falar um pouquinho da minha filosofia de vida. O quanto o pensamento sistêmico me trouxe uma consciência diferente da experiência na Terra. E hoje eu trouxe a Paula, que é uma colega. Por mais que ela seja veterinária e trabalhe num outro setor, ela é uma consteladora. E eu disse, Paula, vamos falar sobre isso, porque quando eu fiz, e quem faz a formação em constelação, sempre tem um módulo onde a gente olha para esses animais. Né? E dentro de cada animal tem uma alma. Então, cada alma que vem para a Terra está a serviço de algo muito grande. E quando eu fiz o módulo, e aí foi olhar para os animais da minha casa, a energia do gatinho, a energia do cachorrinho, e quantas a gente fala e percebe que os animais têm o comportamento parecido com o dono, né? Tem animais que a gente olha assim, parece até a cara do dono. Então, através daquele módulo, a minha vida com os animais dentro da minha casa também foi altamente transformadora. E aí fiz o convite para a Paula e ela prontamente aceitou. Então eu estou muito feliz que a Paula é daqui. Que maravilha! E Paula, bom dia! Bom dia a todos! Então eu estou Paula Farina, filha de Rose e Cuco, Arnaldo. Hoje médica veterinária sistêmica, né? Reikiana, comunicadora intuitiva, e estou a serviço das pessoas que gostariam de olhar mais profundamente, né, para a questão que os animais que estão inseridos na sua família, multiespécie, né, gostariam de olhar com mais profundidade, com um olhar mais diferente para aquela questão que o animal está trazendo, aquela doença, o comportamento, né? Então, que bacana. E realmente ter esse entendimento, às vezes, do posto que esse animalzinho pode estar assumindo na família, o que ele traz, porque é muito gostoso tê-los. Só que a gente passa por diversas situações com eles. Então, se eles estão vindo para trazer algo para nos ensinar, ou se é para... E tudo isso vamos descobrir hoje, porque eu não sei realmente. Eu digo, como é bacana eu estar aqui para poder aprender tudo que vocês têm a passar. E, gurias, em relação... Vou começar contigo, Fer. Em relação à parte sistêmica, pensando em famílias, com esses animais, como a gente pode compreender todo o sistema? Então, vamos lá. Vou falar do ponto de vista de uma consteladora humana. Tá? Depois a Paula vai poder aprofundar aí mais um pouquinho. Então, vamos lá. Tudo é energia, certo? As plantinhas da nossa casa têm uma energia. Às vezes a gente brigou, recebeu uma visita, a plantinha murchou. Com os animais não é diferente. Né? Então, os animais dentro da nossa casa também têm toda essa representatividade da energia do inconsciente familiar. E quando eu fiz o módulo, e até o texto que foi feito no post, né? O professor trouxe algo
que quando eu fui conversar com a Paula, eu disse, nossa, Paula, como é lindo olhar para quem olha de uma forma mais profunda. Porque quando a gente faz o módulo na formação convencional, na formação base, os animais representam a exclusão. Então, cada animal dentro da nossa casa, ele representa uma exclusão. Uma exclusão ou de uma pessoa. Então, muitas pessoas vão ter os animais como filhos. E eles representam também uma exclusão de histórias, uma exclusão de emoções. E aí, quando a Paula chegou, né, Paula disse assim, não, Fer, dizer que é uma exclusão é pouco. Eles representam muito mais. Então, que a gente possa, a partir do programa de hoje, cada um na sua verdade, entender que tudo que está na Terra tem uma criação. Nós somos filhos da mesma força criadora. Então, não tem uma espécie que não esteja aqui na Terra, seja uma plantinha que a gente vai tomar um chá, um alimento, ou um animal que não esteja a serviço de algo maior, que é a evolução de todas as espécies juntas, uma a serviço da outra. Acho que é mais ou menos isso, né, Paula? Exatamente. Pois é, compreender um pouquinho mais sobre o que é muito mais do que uma exclusão e o que é estar a serviço de outra espécie, Paula. Isso. Na verdade, assim, o que é... Vou começar explicando o que é uma família multiespécie, né? Então, é uma família onde existem seres, animais, né? Composta por animais não humanos, ou seja, o cachorro, o gato, o passarinho, né? E animais humanos, ou seja, nós, né? Porque nós, seres humanos, muitas vezes nós nos colocamos maiores, né? Como porque a gente é humano, porque a gente fala, usa da tecnologia, enfim. Só que a gente faz parte desse todo. Então, nós também somos animais, nós também somos do reino animal. E muitas vezes a gente não tem consciência disso, né? Então, a família multiespécie é isso, é composta por seres humanos e animais não humanos, né? E dentro disso, dentro da visão sistêmica, né, falando sobre as exclusões, os animais, eles são bioindicadores, que a gente chama. Então, eles entram numa família por algum porquê, né? E aí, muitas vezes, eles acabam estando num lugar que não deveriam. Então, às vezes, nós colocamos eles como filhos humanos e isso acaba tirando a força deles, né? A força ancestral deles. Porque quando nós colocamos eles como um filho, nós desonramos os pais deles e todos os ancestrais. E aí eles perdem a força. E aí começam a vir diversas questões à tona, né? Eles bioindicam, né? E quando eu falo isso, é porque eles indicam algo do inconsciente daquela família. Então, quando eles estão dentro de uma família que tem seres humanos, eles têm o sistema de origem deles e também fazem parte, por ligação, né, por laços amorosos, parte daquela família humana. Então, eles também passam a demonstrar comportamentos parecidos com a nossa espécie, algumas questões, algum desequilíbrio, por exemplo, do meu corpo, o meu cachorro apresenta, para que eu possa olhar para aquilo. Então, eles estão a serviço também daquele todo, né? Daquele sistema todo humano também, apesar de não ser dessa espécie. E quando a gente tem essa compreensão de que eles estão e eles podem tomar outros, o posto que não é o deles, que é talvez de estar como um animalzinho que a gente tem que tratar de tal jeito, dar ração, não comida de gente, assim vai, e a gente acaba fazendo toda uma preparação para eles como se fossem os nossos filhos ou para nós. Pensando nisso, eles podem vir, e eu estou dizendo isso de uma forma energética, não necessariamente de uma forma que possa causar algum problema porque ele está consumindo uma coisa ou outra, enfim, não por isso, mas de forma energética. Eles podem estar recebendo alguma informação que o corpo deles pode reagir, por exemplo, em forma de alguma doença, alguma coisa assim? Sim, eles podem, por ressonância, né, Fer? Se conectar com
um desequilíbrio que nós temos, né? E aí tem diversas questões por trás disso, né? Mas para que traga para nós, né, para nossa consciência. Então, eles trazem algo que está inconsciente para que nós possamos ver e assim curar, né? E consequentemente eu tenho visto assim dentro desse trabalho, né, que quando eu me curo, eu auxilio ele a ser curado. Então, claro, sempre primeiro a gente tem que olhar para isso por nós, né? E aí consequentemente aquele animalzinho também acaba se curando daquilo, daquele legal. desequilíbrio, né? E, enfim, daquela questão. Eu sempre gosto de trazer exemplos, né? Então, na outra semana, a Paula fez algo para mim. Tem a minha mima lá em casa, né? Que é o xodó da casa. Eu tenho vários animais, mas aquela gatinha ali é o xodó. E aí a Paula disse, então, Fer, vamos trabalhar com ela. Porque ela tem vomitado bastante. Então, em vários lugares da casa eu encontro o vômito dessa minha mima. E aí a Paula fez a comunicação intuitiva com ela. E ela disse que ela estava botando para fora a raiva que eu não conseguia digerir. Então, isso, assim, para mim, como diz a Paula tem um termo que eu adoro quando ela me escreve, isso foi um tamanco. Né? Então, tu toma uma tamancada na fuça e aí tu acaba olhando para, nossa, quanta raiva que realmente a gente tem, às vezes, e não consegue digerir. E ela, por amor, por estar a serviço do meu sistema familiar, ela tentou carregar isso por mim. E realmente, eu deitava e a raiva a gente digere ela no plexo solar, né? No nosso chakra, que chama o terceiro chakra, o chakra amarelo. E ela, realmente, eu deito e é onde ela vem deitar. Né? Se eu deito de lado, ela fica exatamente na frente desse lugar. E aí, ela, em ressonância com o meu chakra, ela vai limpando isso e acaba vomitando para que eu veja. Né? Para que eu veja aquilo que eu estou energeticamente colocando para fora. E é por isso que dentro daquilo que Bert trouxe na base do estudo e que hoje, o Bert ele trouxe a base, assim como Freud e outros tantos pensadores. E agora a gente vai podendo olhar e aprofundar isso. Por isso que entra no termo de exclusão. Porque tudo aquilo que eu rejeito, eu excluo. Se eu não consigo, enquanto Fernanda, perceber a minha raiva, digerir a minha raiva, lidar com isso, entender por que eu estou sentindo isso, eu excluo, eu finjo que não vejo, eu não percebo. E o animalzinho, então a serviço, uma espécie da outra, consegue como se fosse limpar, né, Paula? É como se ele tentasse carregar uma raiva que não é dele. Então, quando a Paula me trouxe essa mensagem da minha mima, e aí eu botei ela na minha frente, quando a Paula fala sobre essa importância de nós nos sentirmos mais que os animais. Né? A gente olhar para os animais de um nível de superioridade porque somos racionais. Né? Então, se a gente consegue olhar e saber que cada um, no seu lugar, a gente pode se olhar de igual para igual. Porque a alma que veio para a Terra através de um gatinho, que veio através de um cachorrinho, ou que está aqui dentro da Fernanda, um está a serviço da cura do outro. E aí, eu olhei para minha mima, intuitivamente, porque a Paula me passou algumas instruções de pedras, enfim. E eu olhei para ela e eu pensei que 2 gatinhos, uma gatinha entrou no cio, e aí o gatinho que brigou com outros gatinhos para que eles pudessem se encontrar, e naquela ninhada ela chegar. E quando eu pude olhar e botar isso no meu coração, que como constelador eu nunca tinha feito. E quando a Paula me disse, olha, Paula, que lindo que foi isso pra mim. Olhar que a minha mima teve uma mamãe mima, né? Que teve um papai mimo, e que eles puderam, então, botar ela na terra para que ela pudesse vir aqui em casa hoje me mostrar a raiva. O quanto a raiva é algo que eu preciso trabalhar enquanto estiver encarnada. Então, a gente pode viver como se nada fosse um milagre. Assim como a gente pode viver como se tudo fosse um milagre. Por que na Bíblia tem a Arca de Noé? Por que precisaram salvar os bichinhos? Né? Porque tudo faz parte do sistema. E, gurias, falando sobre... Agora voltando sobre tomar o posto. Por exemplo, a gente coloca eles num posto de filhos, porque assim, tem várias situações que a gente vai comentar nessa manhã, mas eu vou até questionar algo que aconteceu comigo. Quando casamos, a gente pegou a Bia, é uma cachorrinha. E a gente tinha ela como uma filha. E
Nossa, ela tinha tudo, assim. Claro que dentro dos limites também, né? Nunca fiz uma festa de aniversário ou, enfim, pra ela. Mas, assim, todas as possibilidades de uma caminha linda, de uma roupinha, de um lacinho, de estar sempre no pet, a gente tava sempre aí pra ela, né? Então, ai, que delícia tê-la. E ela tem alguns probleminhas, ela é convulsiva, ela tem tantas coisinhas, uns detalhezinhos aí, que pode ser reflexo de alguma coisa assim, né? Que, então agora eu tô começando a entender todo esse sistema, tô achando... então assim, a gente tinha todo um cuidado principalmente especial por ela ter esses outros probleminhas. Quando nasceu a minha primogênita, Joana, a Bia não consegue olhar para ela. E por mais que quando o Fabiano chegasse em casa e pegasse antes o cachorro, para mostrar para ela que ela continuava sendo importante, mas que ela agora, né, estava na família com mais um, né? E claro, é a nossa filha. Então a gente precisa eu precisava dar mamar, eu precisava estar com ela 100% do tempo. E ela se sentiu rejeitada. E até hoje, 5 anos depois, a Joana joga a bolinha para ela, ela pega e entrega para nós. E não para Joana. Então, assim, até hoje. E nós continuamos tentando dar o mesmo tratamento para ela, para que ela não se sentisse, não, a gente esqueceu de ti. Não, a gente não esqueceu. Só que agora temos mais pessoas e nós precisamos... Mais pessoas, né? Né? Quando a gente fala, a gente se entrega, né? Isso, Prestar atenção nas nossas frases, a gente começa a mapear nosso inconsciente. Exatamente. Né? Então, assim, como a gente justamente gosta dela tanto, eu digo assim, tanto, não quanto a nossa filha. Porque a gente precisa entender isso. E isso tem toda a razão. Quando que eu dizia e falo hoje, eu amo como se fosse um filho, quando eu não tinha filhos. E hoje eu compreendo que não é o mesmo amor. Mas que eu amo ela também, do jeitinho que ela é. Ela tem 12 aninhos e é uma serelepe. Só que ela não aceita, no caso, a Joana. E como tu vê esse lado? De que ela pegou um lugar, a gente pôs ela num lugar, na realidade. Agora eu tenho que me entregar. A gente pôs ela num lugar e a gente talvez entendeu que não era o lugar dela e agora... Isso acontece muito, né? Inclusive eu já passei por isso, já fiz isso, né? Então, quando nós colocamos o animal como um filho humano, né? Como se fosse um filho humano, como eu disse antes, a gente tira a força ancestral dele toda. E quando a gente tem consciência de que ele não é um ser humano e que ele deve ser tratado, né? Como um cão, um gato, conforme a espécie dele. Isso é respeitar ele. Isso é amar de verdade um animal. Porque a gente permite que ele seja também um animal, o animal da espécie dele, que ele cumpra a missão dele, sabendo que ele tem o processo evolutivo dele dentro da espécie dele, né? Então, é isso. Quando a gente honra os pais dele, da onde ele veio, a espécie dele, então... e aí eles... A gente tem que evitar essa história de trocar papéis e dizer, meus filhos saíram de casa, então eu adotei cachorro. Para que eu pudesse suprir. Entende que isso vai ficar pesado para o cachorro. Fica pesado. Porque quando Bert Hellinger, ele canalizou e ele organizou toda a constelação familiar, o nome na origem do alemão é posicionamento familiar. Esse é o nome original em alemão. Quando veio para os Estados Unidos, que aí... foi traduzido e aí acabou virando constelação familiar. Então, por exemplo, como que a gente vai querer substituir as coisas? Cada um tem um lugar, cada alma é uma alma, cada um com uma experiência. Então, fica muito pesado para o cachorro ser o filho que o casal não tem. Fica muito pesado para aquela alma ser filho dos humanos. Porque se fosse para ele ser filho dos humanos, aquela alma tinha vindo num ventre humano. Então, se pode ser um filho canino, né? Eu só posso ter a minha gatinha em casa porque ela teve um pai e uma mãe felinos. Então, e tem frases sistêmicas para organizar isso, né, Paula? E até um nome, nós chamamos de tutelado, né? Porque o animal está sob a minha tutela.
eu sou o tutor, não o dono, eu sou o tutor dele. Então, eu auxilio ele da forma que eu consigo, aí dentro do que ele precisa, das necessidades dele. Eu preciso suprir as necessidades dele como espécie canina, como espécie felina, né? E não como um filho humano. E até porque o lugar de dono é pesado, né? Dono. Olha o que é, dono. Meu, né? É como se aquilo eu pudesse dizer o que vai acontecer ou não ali. Então, também a gente se coloca num lugar diferente, porque se eu fico dona, eu fico maior. E maior que o meu gatinho são os pais e a ancestralidade dele, que permitem que hoje ele seja um animal que dorme na cama com a gente, que na minha casa o meu marido nós temos um dos gatos, que é o xodó do meu marido, que a gente bota um prato para ele, né? O gato come com a gente, porque o gato gosta de comida de humanos. Então, daí ele chega e a gente bota o gato sentado, daí vem o pratinho e bota ali para ele ficar lá, dando umas lescadas. Mas o lugar dele é de comer ali com a gente, entende? Então, olhar e não humanizar. Porque olhar para um cachorro e humanizá-lo, aí é pesado para esse cachorro. Mas quando esse cachorro ele pode ser um cachorro e ser amado como um cachorro, que se suja, que corre, que quer brincar, que vai... E aí tu sai pra passear com teu cachorro e ele vai cheirar o fiofó do outro. E aí tu diz, não, poxa, mas tu não tá deixando ele ser cachorro. Né? Tem um pensamento do Clóvis de Barros Filho, que é um dos filósofos hoje da atualidade, que eu amo de paixão, que ele diz, gato gateia, cachorro cachorreia e humano humaneia. Né? Então, o cachorro, ele vai sair, ele vai fazer o xixi no poste, ele vai fazer o cocôzinho dele, ele vai um cheirar o outro, porque é isso que a espécie faz. E quando a gente começa a ferir a espécie, fica pesado para nós e para a espécie. Então, olhar para ele, deixar ele ser um cachorro, isso sim a gente pode acessar o amor que cura. E não o amor doente. O amor adulto, né? Isso. Tá certo. Gurias, o papo tá ótimo. Nossa, falar dos animaizinhos é sempre muito bom, né, gurias? Então, agora nós vamos para um breve intervalo comercial, agradecendo a todos os nossos patrocinadores e a seguir nós retornamos com o programa Algo a Mais desta manhã. O Cindy Lojas trabalha para representar, fortalecer e transformar o varejo todos os dias. Porque o fim do dia não é o fim do trabalho. A porta da loja se fecha, mas nós continuamos abertos para a inovação. Cindy Lojas Regional Nova Prata. Inspiração para transformar o varejo. O RP Mercados conta com um espaço amplo e organizado para te receber. O açougue com carnes de procedência, frutas, legumes e verduras fresquinhas e uma padaria repleta de delícias e pães feitos na hora. RP Mercados, horários de atendimento especiais. Venha conferir. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Sexta-feira é dia de Calábia. Rodada válida pela Taça Thales Goulart. Calábia Futsal em São Domingos. Sexta-feira, dia 6 de agosto, a partir das 8h30 da noite. Participe através do ingresso solidário e concorra a prêmios no final de cada partida. Transmissão ao vivo. Conecta Mais TV é muito nossa. Vestir-se de felicidade ficou cada vez mais fácil. Na Beneduzzi, você encontra uma linha para vestuário, calçados e acessórios. Toda semana você tem lives com ofertas ao vivo em nosso Instagram. Além de contar com as compras via WhatsApp e Tele Beneduzzi. Siga nossas redes, Facebook e Instagram. Beneduzzi, vestindo felicidade.
Ser pai. Ser pai vai além da paternidade em si. É amor, carinho e acolhimento. É saber que sua figura é fundamental para o desenvolvimento daquele ser que precisa de você. Ser pai é saber dividir, é saber conciliar, é proteger, é voltar a ser criança e ensinar sobre discernimento. Neste Dia dos Pais, nós da Conecta Mais TV desejamos muito amor, companheirismo e luz para todos os papais. Parabéns pelo seu dia! Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Estamos de volta com o programa Algo a Mais desta manhã. Estamos falando sobre medicina veterinária sistêmica. Estou aqui com a Fernanda, lá do Prana, Centro de Terapias lá de Veranópolis. E ela trouxe para nós esse papo muito interessante junto com a Paula Farina, que é veterinária. E estamos conversando sobre entender todo esse sistema entre animais, humanos, essa relação que nós temos e que nos faz muito bem. Agora a gente precisa saber distinguir o que cada um realmente é pra gente não fazer essa confusão e depois tirar o posto dos nossos bichinhos. Mas antes de continuar com esse papo, eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que o programa Algo a Mais aconteça de segunda a sexta-feira às 10h30 da manhã. A Lojas Beneduzzi, vestindo felicidade. Como sempre, estou muito feliz em vestir Beneduzzi e essa semana estou com essas roupas quentinhas, deliciosas e confortáveis, porque o inverno esse ano ele veio, né, com tudo. Então, melhor ainda quando a gente tem algo que a gente se sente muito bem em vestir. Então, passa na Beneduzzi. Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. Ao RP Mercados, sempre com horários especiais para poder te atender. De segunda a sábado até às 21 horas, domingos e feriados até às 20. A Objetivo Ambientes Planejados, próximo aos bombeiros aqui em Nova Prata, uma esquina linda, com móveis, decorações, tudo para tua casa. Então, passa lá e deixa tua casa mais que especial. A Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. E a Kiron Centro Cultural, com cursos de línguas, ensino superior e além de reforço escolar. Então, pessoal, voltando agora com esse nosso papo que está super bacana, vamos... Paula, gostaria de começar contigo, então, nesse bloco, para falar sobre um pouquinho, né, dessa comunicação que nós temos com os animais. E eu gostaria que também tu colocasse dentro dessa medicina veterinária sistêmica como se trabalha essa comunicação também. Uhum. Então, a comunicação intuitiva, né, é a telepatia, né, aquela a linguagem universal, né? Então, é o sentir, a intenção do outro ser, né? Então, dentro do meu trabalho, eu tenho visto, assim, que tem me ajudado muito, porque por que não perguntar ao animal o que ele quer, né? Porque eles também têm livre-arbítrio, né? Então, avisar também, a gente pode utilizar para avisar que da chegada de um novo membro na família, seja ele humano ou algum outro animal. Avisá-los de um procedimento veterinário, de uma cirurgia, vacinação, que muitos acabam ficando com medo, ansiosos, né?
Então, eu tenho visto que quando a gente faz esse aviso prévio, eles vêm mais tranquilos para o consultório, para a cirurgia, eles ficam mais calmos, né? Porque eles sabem, eles foram avisados do que vai acontecer com eles, né? E é a linguagem, então, da intenção, né? Tele é longe, né? E empatia é sentimento, é a intenção. E eles se comunicam através disso. E nós, como parte do reino animal, também temos essa habilidade. Só que a gente acaba não utilizando, né? E às vezes a gente utiliza e não sabe, né, Paula? Exato. Tava pensando em ti e recebi um WhatsApp. E essa noite eu sonhei contigo e hoje eu te vi. Nós temos... por isso que a linguagem universal, nós fizemos isso o tempo inteiro. A gente só não tem consciência que usa. Exato. Né? E muitas vezes a gente não está prestando atenção nela. Porque aí a nossa telepatia vem, nos mostra algo que vai acontecer. E diz, sabia que hoje eu não devia ter vindo por essa rua. A gente já sabia. Né? Já tinha havido porque essa faixa de tempo, essa faixa de frequência, onde a gente consegue se conectar ao inconsciente, por quê? Vai ter o meu inconsciente como indivíduo, o inconsciente da minha família, o inconsciente da nossa espécie, assim com todas as outras. Então, conseguir essa comunicação, todos conseguem. Só que nem todos estão afim ou prontos ou querem prestar atenção nelas. Então, poder perceber que o animalzinho ele vai poder sentir... Tu vai pegar, tu nem pensou em pegar a coleira, o cachorrinho já tá aqui, ó, te esperando. Né? Sabem quando a gente vai chegar em casa. É isso aí. E eles vão sentir. A pessoa diz assim, chega para fazer uma vacina, né? Ou vai levar para uma cirurgia. O animalzinho tá sentindo o quê? O medo que tu tá sentindo que ele faça cirurgia. O teu próprio medo de cirurgia. Então, ele entra em ressonância com isso. Se tu leva mais tranquilo, daí a pessoa chega... Paula, deve ser assim, né? É tranquilo, ele é bem tranquilo. Aí tu olha o dono tranquilo. Não faz assim que ele é meio nervoso. Aí tu olha o dono tá tremendo. Exatamente. Eles acabam espelhando, né? A emoção, o que a pessoa tá sentindo. E... é lindo porque a gente pode também, através da comunicação intuitiva, além de saber o que eles gostariam que fosse feito, né? Por exemplo, eu quero mudar um pouco ele quer que a gente mude um pouco a rotina. Percebi que o cachorro está estressado, não está querendo comer. Então, eu pergunto a ele se ele gostaria de algo diferente na rotina dele. Um passeio a mais, que muitas vezes a gente acaba, no dia a dia corrido, não levando eles para passear, e eles precisam disso, né? Eles precisam desse contato com a natureza, assim como nós, né? Daqui a pouco, eu gostaria de uma alimentação natural, ao invés de ração. E assim, N situações que a gente pode utilizar. Inclusive, para localizar, entre aspas, já vou explicar o porquê, animais que fugiram, que sumiram. Por quê? Eu boto entre aspas, porque nem sempre eu vou conseguir me conectar com esse animal, mas nem sempre ele quer mostrar onde ele está. Às vezes ele não quer voltar, por algum motivo, que aí também podem ter vários, né? Ou daqui a pouco ele fugiu para desencarnar e não queria estar perto da família, enfim, tem N, né? Sim. Então, quando a gente coloca o localizar, eu gosto sempre de deixar claro que nem sempre vai ser. Sim, porque vai depender da outra parte entrar em ressonância, né, Exato. Paulo? E isso é respeitar os destinos, que nós falamos isso muito forte nas constelações, né? É uma das ordens de ajuda. A gente aprender a respeitar o destino dos outros. Seja esse outro quem for. O nosso próprio destino e o do outro. E às vezes o animalzinho, por alguma razão, vai precisar se afastar do seu clã e ir para outro clã, talvez. Olha só como eu vinha falando com a Paula sobre o gato e o cachorro. Então, eu disse, Paula, como é que é isso dentro da veterinária sistêmica? O cachorro, ele nos protege da matéria. Tá? Se chegar alguém e mexer nas nossas coisas, né? Um estranho entrar no pátio, ver o cachorrinho dentro dos carros, e aí a gente passa perto do carro e o cachorrinho, né? Sai daqui do carro, né? Então, o cachorro, a energia do cachorro, ela é uma energia mais yin. Então, as pessoas que tenham afeto maior com a energia yin, que é a energia da mãe,
né, que fizeram um rompimento mais profundo com a energia da mãe, vão querer mais cachorros. Porque os cachorros nos protegem da matéria, dos perigos da matéria. E os gatos, que é a energia mais yang, né, ninguém segura um gato, não é assim? Tenta prender um gato para ver se tu consegue. Se ele não quiser, ele derruba tudo. Um gatinho desse tamanho aqui. Então, o gato, ele tá mais ligado à energia do pai, da espiritualidade. Então, o gato, ele nos protege do invisível. Então, quando nós temos um afeto maior com os gatos, também há uma busca desse amor do pai, do amor da energia yang. Então, também olhar para o tipo de animal que a gente gosta ou não, e quantas veterinárias, né, que preferem lidar com animais que com pessoas, né, Paula? Exato. Dentro disso, né, que a Fernanda trouxe, e a gente estava conversando hoje, né, dentro da medicina veterinária sistêmica, nós temos visto o porquê que a gente escolhe, que aquela criança escolhe ser médico veterinário, né? Então, dentro da medicina veterinária, existem inúmeras dores, como todos os outros sistemas, né? Mas por que aquela criança escolhe ser médica veterinária? Então, isso às vezes pode soar um pouquinho estranho para alguns, mas geralmente, né? E isso que eu gosto de falar que é uma verdade minha, dentro do que eu experienciei, do que eu vivenciei, né? Do que eu aprendi. Geralmente, aquela criança escolhe ser médica veterinária para suprir o amor, né, o amor que ele acha que não recebeu dos pais. Então, aí entra já a questão do amor interrompido também, né, que a visão sistêmica traz. Então, quando eu comecei nesse caminho, dentro do programa de formação em medicina veterinária do Brasil e do exterior, eu pude perceber por que eu escolhi. Desde criança eu falo que eu quero ser médica veterinária. Mas por que eu escolhi ser médica veterinária? Então, existiu uma dor ali, algo que a minha criança achou que não recebeu o suficiente, no caso, o amor dos pais, e aí eu escolhi os animais, porque os animais, eles dão um amor, eles nos dão aquela atenção, eles nos confortam, né? Uhum. E aí a gente estuda, se forma e vai para o trabalho com raiva dos humanos. A gente não quer contato com os seres humanos, a gente quer só falar com o animal, a gente quer ter contato só com o bichinho. Pode perguntar para vários veterinários, por que tu escolheu veterinário? Porque eu não gosto de gente. Porque eu gosto de bicho. E eu fui uma dessas, né? Eu falava isso muito. Então, só que aí depois, durante o trabalho, tu percebe que tu tem que ter contato com pessoas. Porque quem que vai levar o animal para consulta, né? É o humano. E aí... claro que existe o lado que a gente fala muitas vezes, poxa, é muito mais fácil lidar com um animalzinho do que às vezes com um humano que tem cabeça dura ou que, né, ou que a gente reflete, né, o que vem é porque realmente já está pré-disponível a vir mesmo. Então a gente diz assim, o que está em mim que daqui um pouco atraiu aquela pessoa? Então, tem todo esse sistema que a gente precisa pensar, que é o que as meninas trazem essas reflexões sempre. Acho ótimo. E realmente, tem o lado de que dá para compreender quem gosta, quem se dedica aos animais, porque sim, eles estão aí disponíveis só precisando daquela ajuda. Então, dá para entender esse lado e a gente brinca muito falando que às vezes é mais fácil lidar com um animal. Ou mesmo, por algumas situações... E até eu vou questionar em relação a isso. A gente diz, quando uma mãe... É claro que daí é como a Fer diz que daí nada acontece por acaso. Mas uma mãe tem o seu filho dentro de um ônibus, como aconteceu há pouco tempo, e jogou a criança pela janela, né? Eu disse, gente, animais não fazem isso. Na hora, eu comentei assim... Poxa, animais não fazem isso. Animais humanos fazem. Animais humanos fazem. Animais que são os... A gente sabe que eles fazem de tudo, eles estão disponíveis quando eles têm a cria deles. Claro que existem alguns, né, que, enfim, é um pouco diferente. Mas, no geral,
o cachorro vai dar cria, a mãe tá lá, a cadelinha tá lá para cuidar. Da mesma forma, como a gente vê essa situação de animais em clã, em família? Como é que tu pode ver, Paula, talvez esse lado de que já que a gente fala muitas vezes que é mais fácil lidar com os animais do que com humanos, quando a gente vê uma situação como essa? Na verdade, assim, conforme tu foi falando, eu fui pensando aqui, né, que existem também animais não humanos que fazem isso, né? Mães que rejeitam um filhotinho, que acabam até ingerindo aquele filhotinho. E tudo existe um motivo por trás. Sim, né? e é isso que é bonito a gente olhar, porque cada espécie vai ter uma dinâmica. Certo. Então, pensa o seguinte, que tudo que está aqui na Terra está a serviço de algo maior. Tudo que está na Terra está a serviço da evolução das espécies como um todo. Então, se essa pessoa encarnada colocou o filho para fora de uma janela, assim como uma mamãe que fez um aborto ainda no ventre, assim, são dinâmicas da Terra que estão aqui a serviço. E cada pessoa, partindo da sua atitude, ela vai ter o karma individual dela. Então, essa mulher, ela vai ter o karma dela de ter gerado a vida, né? E, de alguma forma, ter jogado para fora do carro. Porque a vida é dada e tirada por algo incondicional. Poderia ter morrido ou não, né? Então, tentar olhar assim, ó, ok. E o que a atitude dela fala sobre mim? Porque ela está interligada a mim. Nós somos filhos da mesma mitocôndria. A mitocôndria que deu a vida a todos os humanos é a Eva mitocôndria. Nós somos todos da mesma origem. Cada pessoa que olha para isso já tentou olhar quantas vezes tem vontade de matar um filho? Porque Netuno, da mitologia, engoliu os próprios filhos. Certo? Então, o que a atitude dessa mulher diz sobre mim? Vai ter a lei dos homens? Vai ter a lei do todo, do cosmos? Ok, mas e que parte minha reage a essa ação? Eu sinto pena, porque daí vou eu de novo, olhar de cima para baixo. Eu sou boa e ela não. Será que eu consigo olhar com compaixão? E saber, ok, essa é a fatia dela, ela dá conta deste karma. E o que é o meu karma de ver isso? De ouvir essa notícia? O que reage em mim? Como fica o meu corpo quando eu ouço isso? Porque aquilo que eu falar, da forma com que eu contar esta história, eu vou conseguir perceber o meu lugar mediante isso. Porque aí o que a gente faz? A gente não tira ela para Cristo. A gente deixa ela experienciar, ela vai ter a justiça dos homens, ela vai ter que lidar com a culpa ou a não culpa, mas a nossa espécie toda, tá? Quando ganha um filho, quando dá a luz aqui na Terra, todas as mulheres têm sinapses que produzem um surto psicótico. Tá certo. Todas, então, sem exceção. Isso Ela é só está tanto... representando isso. Tá certo. O que aqui fica o questionamento é porque às vezes a gente fez a colocação em relação a um animal, a um ser humano. Porém, dá para entender que isso acontece em todos os reinos. E, enfim, é mais pela consciência que já... Eu digo, os animais, eles também têm a consciência deles. Claro. E eles também se destroem entre eles. Os machos, na hora em que há uma fêmea no cio, né, Paula? Eles estão ali lutando porque o mais forte vai fecundar, vai cruzar, enfim, não sei qual é o termo ideal que se usa para os animais, enfim. Mas o mais forte ali, e às vezes um acaba matando o outro. Claro. Sim. E às vezes o macho vai lá e mata os filhinhos. Então tem que separar quando a fêmea está cuidando. Então há uma energia, é uma questão de a gente querer olhar. Mas é incrível que, pensando, são consciências diferentes, né? Porque a gente diz, não, mas nós somos racionais, eles são irracionais. Mas eles também têm a consciência deles. Então isso é bacana de... Na verdade, assim, o que eu acredito, né? Que, assim... nós, seres humanos, por nos colocarmos como superiores e não como parte desse todo, é a única espécie que está se autodestruindo, né? Tipo, os animais, eles, como eles confiam, eles estão mais conectados com esse todo, né? Porque eles têm ego, mas eles não deixam o ego controlar a vida deles. Eles acabam...
vivendo e, que nem tu disse, matando, fazendo daquela forma dentro do que é certo, né? Dentro do que vai auxiliar eles para a evolução, no processo evolutivo deles. E nós, humanos, já... Por ter a consciência. Já é diferente, entende? Por isso que essa questão aí, né, é diferente, sabe? É como se nós conseguíssemos nos perder dentro das nossas verdades, assim, né? Isso. Exato. Muito bem colocado. Pessoal, agora eu gostaria de chamar o Thiago Zilli, que está no Estúdio 1. Ele está preparando o Expresso Meio-Dia para nós e vamos saber quais são as manchetes dessa manhã. Muito bom dia, Laura, bom dia para a Fernanda e também um bom dia para a Paula. Os destaques da nossa próxima edição do Expresso Meio-Dia passam aqui por Nova Prata e o Premiação Nova Prata da Paz é a gente que faz. Você acompanha uma matéria especial desse evento que ocorreu na Casa da Cultura no dia de ontem, na 97ª semana do município, 97 anos da nossa cidade. Seguindo com as informações, passando pela Serra Gaúcha, a Câmara de Vereadores arquiva o processo contra o vereador flagrado em uma festa irregular pela Brigada Militar. No estado do Rio Grande do Sul, a Polícia Civil vai às ruas em 163 municípios gaúchos para combater a violência doméstica. O destaque no Brasil é que a Comissão da Câmara de Constituição e Justiça rejeita o projeto de emenda à Constituição para o voto impresso. E também os destaques do esporte. As meninas do voleibol vão à finalíssima das Olimpíadas, que já é recorde em números de medalhas para o Brasil. Essas e outras informações você acompanha logo mais no Expresso Meio-Dia. Um ótimo programa para vocês, gurias. Muito obrigada, Thiago. E agora nós vamos para um breve intervalo comercial. Eu gostaria de deixar dito aqui que a gente vai falar sobre luto com os animaizinhos, sobre eutanásia e como a gente vê todo esse lado de que realmente dói. Por mais que eles possam ser, a gente diz, é um animal, é meu filho, é meu marido, a gente tem que saber distinguir cada um, né, da sua espécie, enfim, no seu lugar, como nós vimos no primeiro bloco. Agora, a gente sabe que isso dói também. Então, pessoal, fica conosco e a seguir nós retornamos com o programa Algo a Mais. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Vestir-se de felicidade ficou cada vez mais fácil. Na Beneduzzi, você encontra uma linha para vestuário, calçados e acessórios. Toda semana você tem lives com ofertas ao vivo em nosso Instagram. Além de contar com as compras via WhatsApp e Tele Beneduzzi. Siga nossas redes, Facebook e Instagram. Beneduzzi, vestindo felicidade. Ser pai. Ser pai vai além da paternidade em si. É amor, carinho e acolhimento. É saber que sua figura é fundamental para o desenvolvimento daquele ser que precisa de você. Ser pai é saber dividir, é saber conciliar, é proteger, é voltar a ser criança e ensinar sobre discernimento. Neste Dia dos Pais, nós da Conecta Mais TV desejamos muito amor, companheirismo e luz para todos os papais.
Parabéns pelo seu dia. Músicas, convidados e bom humor. The Night, toda quinta na Conecta Mais. Sexta-feira é dia de Calábia. Rodada válida pela Taça Thales Goulart. Calábia Futsal e São Domingos. Sexta-feira, dia 6 de agosto, a partir das 8h30 da noite. Participe através do ingresso solidário e concorra a prêmios no final de cada partida. Transmissão ao vivo. Conecta Mais TV é muito nossa. Missa da Igreja Matriz São João Batista e Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Basile, um santo café, Casa Trevo, de Máquinas e Algor, Funerária Dec Giovanni, JR Bombardelli, Unimed Vale das Antas. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. O RP Mercados conta com um espaço amplo e organizado para te receber. O açougue com carnes de procedência, frutas, legumes e verduras fresquinhas e uma padaria repleta de delícias e pães feitos na hora. RP Mercados, horários de atendimento especiais. Venha conferir. Voltamos com o programa Algo a Mais desta manhã. Estamos falando sobre medicina veterinária sistêmica. Estou aqui com a Fernanda, lá do Prana, e também com nossa convidada especial, com a Paula Farina, que ela é veterinária. Podendo compreender todo esse sistema onde a gente se coloca junto com os animais, a gente convive com os nossos bichinhos de estimação e também tendo toda essa compreensão de que cada espécie precisa ser respeitada como é. E isso eu achei o máximo, porque às vezes a gente faz confusão mesmo. A gente diz, nossa, ele é como um filho, ela é como uma filhinha nossa. E a gente sabe que a partir desse programa, ainda mais, ter esse entendimento é algo muito bonito, que já vimos que a gente tira a força dos nossos bichinhos quando a gente coloca eles num posto da família que eles não têm, né? Eles são os nossos animaizinhos de estimação. E, meninas, então, agora a gente entrando no luto, porque eles passam toda uma vida conosco. Eu lembro de uma cadelinha que nós tivemos 17 anos, então, quando ela morreu, eu tinha vivido mais tempo com ela do que sem ela. Então, se torna uma situação, e sim, precisou ser feita a eutanásia nela. Então, tem uma situação que tu diz assim, poxa, por que a gente precisa chegar a esse ponto, né? Pedir para que, ou é a única solução naquele momento, porque o bichinho só está sofrendo. E a gente também tem o lado de que dói, porque só por eles morrerem, a gente já fica... Muitas pessoas chegam a ficar em depressão, entrar em depressão. Já ou logo precisa pegar outro bichinho, ou não quer nem saber de outro bichinho, porque justamente não quer viver de novo tudo que está vivendo. Como a gente vê esse luto, gurias, dos animaizinhos? Pode ser contigo, Paula. Na verdade, assim, quando morre algum familiar, né, algum familiar humano, faz a sua passagem, nós, geralmente, né, nós passamos um tempo enlutados, vivendo aquele luto, né, não vai trabalhar, fica em casa e sente aquela dor para que depois a gente possa voltar a viver, né, a ter a vontade de viver, apesar da saudade, apesar da dor. Só que com os animais isso não acontece, né, porque
as pessoas veem só como um animal, um bichinho, e morreu, nossa, que besteira, né? Ficar enlutada por causa de um animal. Só que isso vem mudando, né? Porque eles fazem parte da nossa família. Então, por que não? Em forma de animais, no posto deles. Exato. Mas fazem parte da nossa família. Como espécie deles, mas existe um amor entre o humano e esse animal. Então, como eu não ficar esse período, né, de luto também? A gente precisa disso, sabe? Pelos animais também. Então, a questão da eutanásia também, nós da Sistêmica, não somos contra a eutanásia, né? Porque se a gente for contra, não é sistêmico, né? Isso aí. Então, mas nós temos visto que geralmente o animal não quer ser eutanasiado. Por quê? Ele está em sofrimento físico, né? Então a gente pode, se ele tem alguma doença, algo que não tem mais cura, pode auxiliar com os cuidados paliativos, né? De tirar ele do sofrimento físico, né? Mas a alma está em paz. Está em paz com aquilo tudo, porque ele sabe que chegou o momento, que de partir, ele está cumprindo a missão dele, se precisar ficar mais um tempo. E eu gosto de dar o exemplo da minha cachorra, a Pete Costelinha. Ela chegou e ficou 2 anos na nossa família. Ela foi atropelada, tinha algumas questões renais, enfim. E aí ela acabou ficando lá em casa, ela era do meu avô. E aí ela ficou lá em casa por 2 anos. Só que a gente sabia que ela não ia ficar por muito tempo, ela já tinha uma certa idade. E um certo dia ela precisou ser internada, ela não estava mais comendo, nada disso. E eu já estava fazendo parte do programa, né, de Medicina Veterinária Sistêmica, então eu já estava com esse olhar, né, que estava tudo certo. Então eu comecei a fazer alguns movimentos sistêmicos e ir liberando ela. Por quê? O que é se liberar, né? Porque a gente quer que eles fiquem aqui, né? E aí a gente acaba fazendo a eutanásia muitas vezes por não querer ver eles sofrer, mas na verdade aquele sofrimento é nosso. E também por achar que é egoísmo querer que eles fiquem aí, mas não é egoísmo, na verdade eles vão partir no tempo deles. Por que não é feita eutanásia no humano? Né? Então, por que é proibido isso ainda? Então, hoje a gente tem a possibilidade de fazer a ortotanásia, que a gente chama. Então, orto, certo, tanásia, morte. Então, no tempo que é o tempo divino, o tempo de Deus, ele vai partir, né? Privando ele do sofrimento físico, dando as medicações necessárias, né, dentro da medicina tradicional, mas deixá-lo partir no tempo dele, né? E a Pete Costelinha foi assim, então ela ficou internada por um tempo e depois a gente já não achava a veia dela para fazer soro, nada. Então eu disse, eu vou levá-la para casa e ela vai ficar com nós até que ela partir. Então continuei com as medicações em casa, né, dando algumas injeções, enfim, e na hora certa, quando estava eu e minha mãe em casa, ela partiu na caminha dela, com todo o amor nosso, junto com nós, no sol onde ela gostava. Paulo, tem frases sistêmicas, né, para auxiliar nessa transição de plano. Isso, daí a gente pode utilizar, inclusive na eutanásia, durante a eutanásia, para ficar mais leve para o animal, para o veterinário, para o tutor, para a família, porque sim, isso também é muito pesado para o veterinário, isso pesa, né? Existem frases sistêmicas para ir liberando, né? Então, aí vai depender muito, né, do caso, mas, por exemplo, a Pete, quando eu tirei uma cartinha sistêmica, agora eu não vou me lembrar certo a frase, mas veio... Eu devia ter trazido a imagem, mas era assim, é como se fosse suficiente aquele tempo, o tempo necessário. Exato. Eu fiquei o tempo suficiente para verificar o quanto o amor entre humanos e animais existe nessa família, algo assim. Mas, enfim,
Entende? Sim, Então algo ela que vai deixando É. o ambiente, Tu vai acessando preparando. a leveza da alma, né? Isso. E eu até escrevi um texto a partir dessa passagem da Pitty, que é a paz de morrer em paz. Porque tá tudo certo para eles. Eles estão lá, geralmente quando a gente faz a comunicação e pergunta, quer eutanásia ou quer ficar mais um tempo, geralmente eles dizem que querem ficar mais um tempo, que no momento deles eles vão partir e que tá tudo certo, sabe? Eu não sei explicar, mas para eles estão em paz com aquilo que eles estão passando. Eles não estão com aquele sofrimento que a gente acha que eles estão Sim, porque tendo. o sofrimento que a gente acha é um sofrimento humano, né? Exato. Sim, Que é diferente do sofrimento de outra espécie. Talvez o entendimento deles para o sofrimento é diferente, para o sofrimento é diferente. Né? É isso. Porque eles confiam, eles sabem que está tudo certo. É isso aí. E, Fer, quando a gente pensa, então, agora temos uma outra situação, tá? Muita gente vai me julgar quando eu vou perguntar isso, mas acredito que faça parte. Sobre nós não queremos que o nosso cachorrinho, o nosso gatinho, venha a falecer, a morrer. Mas a gente, tranquilamente, diz sim e pode tipo, matar aquele boi e vamos fazer aquela churrascada. Né? Então, porque o olhar que nós temos para aquele cachorrinho, para aquele gatinho, é o diário. Ele está ali conosco, faz parte de um convívio. E tem aquele res que está indo para um frigorífico, ele foi criado daquela forma, foi criado para isso. A gente pensa dessa forma. Como nós precisamos olhar para esses animais? Porque parece que às vezes a gente tem essa distinção entre olhar para um animal e para outro animal, mas são dois animais e eles têm os dois o mesmo tipo de consciência. Como é que tu vê isso? Então, são várias espécies diferentes, né? Então, existe a espécie humana, a espécie canina, a espécie felina, a suína. Estudamos isso desde sempre na escola. Então, cada alma que chega aqui na Terra, através da sua espécie, também tem uma missão. Eu trouxe a capa de um livro, eu estava comentando com o Doug, que é um livro muito lindo, que é Todos os Animais Merecem o Céu. Esse livro eu recomendo para quem sentir um chamado, ele é um livro espírita, né, da linha espírita. Mas é muito lindo, que fala sobre esse caminho dos animais na Terra. Então, cada espécie vai ter o seu desafio. Agora sim, a gente pensa, ok, eu estou tirando para Cristo alguém que espancou um animal, um cachorro, né? Mas estou comprando o dono do frigorífico que está ficando super rico, deixando uma vaquinha lá presa o dia todo. Então, sim, olhar para isso é olhar de que lugar. Porque se é que a gente, eu não como animais, então eu me sinto melhor que os outros. Já está tentando olhar de cima para baixo. Certo. E não de um certo e de um errado, mas já de um lugar que não é de igualdade. Se eu disser que eu não como animais porque eu sou melhor que alguém, eu já não estou olhando para o outro como um desafio. Assim como a senhora do ônibus. Sem melhor ou pior. Apenas com experiências diferentes. Né? O que eu gosto muito de falar, porque outras pessoas me falam, Fer, então tu não come animais. Né? Sim, foi uma promessa que eu fiz no momento de muita dor do meu sistema, né? Onde houve a violência animal no meu sistema, que foi uma parte muito evolutiva. E tem um médico que eu amo de paixão, Dr. Thomas, lá de Veranópolis, e ele disse assim para mim. Ele disse, esse animal, ele é um anjo na tua família. E ele veio para servir a cura do alcoolismo. Então, se a gente entende que tudo que está ali está a serviço, né? Isso não deixa de não ter tido a violência ali, mas que a gente possa olhar que cada animal que chega, ele traz algo muito grandioso. E daí, naquele dia, eu pensei que eu não queria mais que nenhum sangue de animal fosse derramado pedindo a cura para o meu sistema. Então, foi uma promessa, um jeito que eu lidei com a força do todo e está tudo bem. Mas aí, no decorrer do processo, eu fui entendendo assim. Imagina que quando nós ficamos tristes, nós produzimos muito cortisol, né? Que é o hormônio da depressão, que é o hormônio do câncer. Quando um animal, uma vaca ou um porco, eles vão morrer, eles sabem 1 hora antes que vão morrer. Eles já sentem a morte 1 hora antes.
que é o que a neurociência explica hoje. E nessa 1 hora antes, eles produzem adrenalina, cortisol, entre outros. E dentro dessa 1 hora, a quantidade desses hormônios produzidos é o que nós, seres humanos, vamos levar 6 meses para produzir. Então, quando eu como a carne de um animal, eu como as emoções daquele animal. Eu como todos os neurotransmissores que aquele animal produziu. Então, a minha frase sistêmica é assim: eu dou conta do meu cortisol. Eu não dou conta do cortisol de um porco. O cortisol do porco é muito pesado para mim. O porco dá conta. Eu não. Então, eu fico com o meu cortisol, porque desse eu dou conta. Então, isso é um pensamento que é da Fer. E tá tudo bem. A experiência do meu sistema com a violência que aconteceu, com o alcoolismo, enfim, toda a dinâmica que tem ali, é um crescimento evolutivo meu. Não é para todos os outros. Como a senhora da criança é o caminho evolutivo dela. Né? Eu também represento, dentro do meu sistema, a violência contra os animais ou o vício dos outros sistemas. Mas isso a minha alma veio do meu papai e da minha mamãe para viver esta experiência pontual. Porque aí fica libertador para mim. Não quer dizer que fique libertador para outra pessoa. Então, é uma forma de a gente olhar, ok, de que lugar eu olho para o sofrimento animal? Eu olho para as pessoas que maltratam cachorros. Tá bem, que lindo, que bom que tu olha para isso. Eu nem olho, eu nem paro para pensar. Tudo bem também. Porque cada um de nós vai ter um desafio diferente. Um vai ter o desafio com a saúde, o desafio é financeiro, o desafio é de relacionamento amoroso. Cada um de nós tem um desafio. Mas a espécie está em todos nós. Nós estamos no todo e o todo está em nós. Então, olhar para isso é sempre pensar de que lugar eu olho. Porque se a espiritualidade também me deixar melhor que os outros, também ela não está tendo o significado que ela precisa ter. Então, se a espiritualidade pode me permitir olhar para os outros, não importa quem seja, de igual para igual, como um ser humano cheio de experiências com pai e mãe, que veio para a Terra para vivenciar o que precisa passar, eu também, de alguma forma, posso olhar de igual para igual para qualquer ser humano, né? E para qualquer outra espécie. Que legal. Então, tendo esse entendimento também, faz com que se torne algo mais leve para quem tem essa visão e daqui um pouco não é distinção, porque se foi criado dessa forma. Sempre se comeu tais animais. Então, a gente se sente culpado às vezes de dizer, poxa, eu dou tanto valor para um e parece que para outro não dou tanto o valor. E na realidade ter essa compreensão que não é bem desta forma e que cada um vai achar a melhor para que se deixe sua vida mais leve. Até porque, Laura, vão ter animais que vão ser amados. Tanto que dentro desse mundo da espiritualidade, muitas pessoas falam assim, eu como o ovo da galinha feliz. Eu como a carne da vaquinha que eu sei que foi feliz. Porque sim, vão ter vaquinhas e galinhas, enfim, outras raças, espécies que vão passar por maus tratos até chegar no prato. Né? Assim como tem aquela senhora que cuida, que cria e que ela mesma vai fazer carnear, né? Assim que fala, enfim, e alimentar a família com aquilo. A alimentação animal, ela é primitiva. Né? Por isso que parar de comer algo é primitivo para nós. É fome, é comida, é a nutrição. Então, lidar com a alimentação é lidar com o nosso mais primitivo. Então, abrir mão de uma alimentação é lidar com o mais primitivo. E a questão é, se eu parei de comer a carne ou não, por quê? Né? Como a Fer disse, qual é o lugar que eu estou olhando para isso? Né? E isso fala muito sobre mim. Né? Porque eu deixo de comer a carne para que eu possa salvar os animais, enfim, para evitar que eles morram. Estou me colocando na posição de salvador. Né? Super-herói. E não é. E não é, né? Então, quando a gente tem consciência disso, dos porquês que a gente faz alguns movimentos, é mais leve pro animal e para nós também. Que legal. Gurias, um papo ótimo, esclarecedor. Como é bonito ouvir e falar sobre temas como esse que, poxa, fazem parte do nosso dia a dia. Como eu disse aqui no início,
Pode ser que tenham pessoas que não tenham bichinhos, pode ser não, tem pessoas que não têm seus bichinhos de estimação e tudo certo, mas a maioria sabemos que contam com um bichinho ali pela casa e tudo mais. Então ter toda essa compreensão de vida, de experiência desse animalzinho para conosco e também quando chega a hora de fazer a passagem desses bichinhos e esses outros bichinhos que a gente falou agora sobre alimentação e tudo mais, que também, de uma forma ou outra, faz parte. Então, como é bacana poder falar sobre tudo isso e deixar um assunto mais gostoso e ter todo esse entendimento. Então, meninas, gostaria de deixar aqui um momento para que vocês deixem suas considerações finais. Fer? Então, eu trouxe uma frase que é de Leonardo da Vinci. Chegará o tempo em que o homem conhecerá o íntimo de um animal. E nesse dia, todo crime contra o animal será um crime contra a própria humanidade. Então, olhar para isso talvez hoje já seja suficiente. Então, para quem chama o filho, né? Ai, meu filho. Bota só no final, meu filho canino. Meu filho felino. Já vai ficar mais leve. Né? Chama de piazada, que daí resolve. Entende que se tu disser é meu filho canino, tu já tá honrando a espécie dele. Se tu disser meu filho felino, né? Aí vem aqui com a tua mamãe humana. Porque ele tem uma mamãe da espécie. Então, sim, se a gente puder olhar para os animais de igual para igual. Esse lugar é lindo. Né? Tu tem as tuas dores, tu tem a tua experiência. Eu estou a serviço da tua espécie, tu a serviço da minha. Esse lugar é leve. Então, essa é a mensagem que eu hoje gostaria de deixar. Que lindo. Muito obrigada, Fer. Mais uma sexta. Obrigada, mais uma. E Paula, muito obrigada por estar aqui conosco e esse espaço para que tu possa fazer as tuas considerações finais. Então, eu gostaria de falar para o pessoal que está nos assistindo, prestem atenção nos animais que fazem parte da família de vocês, porque eles sempre têm algo para nos auxiliar, né? Como a Fer disse, na nossa evolução, dentro da missão deles. E gostaria de trazer a frase que a Madalena trouxe. Eu não sei se tu passou para o Doug. Sim, o Doug tem aí a frase da cachorrinha da Paula. Que foi uma das primeiras... fica um pouquinho pequeno. Uma das primeiras comunicações intuitivas que eu fiz foi com ela, e eu levei uma tamancada. Que, enfim, foi um certo dia que ela fugiu e foi atrás de uns pôneis, né? E aí eu quis me comunicar e perguntar por que ela estava fazendo isso, porque ela já vinha, né, num processo aí de várias fugas. E aí ela trouxe a frase, né, que ela vai atrás do que ela quer, das vontades dela, de fazer o que ela sente com o coração, né? Ela tem coragem. E a coragem nada mais é do que agir com o coração. Então, comecem a agir mais com o coração. Assim, vocês vão começar a perceber mais o que aquele animal quer trazer para você, o que aquela questão do animal quer trazer para você. Então, agir com o coração, que é o que eles fazem. Que lindo. É estar aberto. Com certeza, muito bem, Paula. Muito obrigada. E para quem estava super nervosa no início do programa, falou bem, né, gente? Maravilha, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite também. Agradecer a Fernanda por me tirar da zona de conforto. É isso aí, a gente precisa desses desafios também. E como faz bem isso, porque tá levando uma informação de grande importância para as pessoas em casa e a tua vivência. Então, quando as pessoas podem compartilhar, e a gente diz que isso é muito rico. E aqui, se todo mundo que passa deixa um pouquinho de si para os outros. Então, é lindo de ver, ouvir e experienciar, né? Porque a gente ouve tudo que vocês têm para falar e começa a trazer para a nossa vida. Pessoal, então, agradecendo as meninas que estão aqui comigo, agradeço a você que está em casa, nos acompanhou mais uma manhã nessa sexta-feira de terapia, que eu espero muito que chegue a sexta-feira. Uma porque é sexta-feira e uma porque o assunto é sempre muito gostoso, muito leve. Então, pessoal, convido a todos para continuar na programação da Conecta Mais, agora com o Expresso Meio-Dia. E segunda-feira nós nos vemos às 10h30. Até lá!